Livro Fonte Viva, capítulo 67, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós, a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Bem, iniciando nossos estudos, vamos dizer que hoje temos mais uma referência de Emmanuel, a carta de Paulo aos Efésios. Mais uma vez, porque na semana passada também tivemos uma epígrafe retirada da carta aos Efésios. E voltando dentro deste estudo, voltando à igreja de Éfeso, fizemos pequenas anotações, consultando o Novo Testamento, traduzido por João Ferreira de Almeida. Emmanuel escreve a epígrafe que temos, escreve dessa maneira: renovai-vos pelo Espírito
no vosso modo de sentir. Enquanto João Ferreira de Almeida traduz do vosso sentido, no final desse versículo. Parece-nos que a palavra sentido nos leva a muitas interpretações, enquanto sentir fala de sentimento. E é pelo caminho do sentimento que Emmanuel descreve e escreve o seu texto. Ainda consultando o Novo Testamento, há no versículo 22 um parágrafo muito interessante e que talvez conheçamos, que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Quer dizer, que se corrompe pelo desejo dos bens materiais, que são enganosos. Então, a epígrafe que lemos, falamos no capítulo passado, que essa carta faz advertências, dá conselhos e consolo aos Efésios. É a despedida de Paulo, que parte para Roma. Lembramos já da situação geográfica de Éfeso, a cidade de cultura grega, adorando a deusa Ártemis, e das dificuldades de implantação dos bens espirituais trazidos por Jesus. Lembramos com tanta emoção de Maria Santíssima em Éfeso, à beira do mar Egeu. Vamos lembrar mais um pouco da permanência de Paulo em Éfeso e do trabalho que ele ali realizou. E um trabalho que tem coerência com a carta que ele escreve e que agora é referência para Emmanuel. E Emmanuel também escreve, no seu livro Paulo Estevão, escreve que Paulo chegou a Éfeso em viagem difícil, repleta de incidentes. E a comunidade cristã, ali já instalada, já existia, enfrentava sérios problemas. João, o evangelista, que para Éfeso se deslocara, esforçava-se para que os ensinamentos de Jesus não se perdessem em polêmicas estéreis, sem fundamentos, trazidos por judeus ligados à sinagoga como eles. Paulo teve que enfrentar e manter vários contatos e desencontros com esses judeus. Polêmicas estéreis fazem-nos pensar que até hoje, no movimento espírita, de quando em vez, nós ouvimos dessas polêmicas estéreis que não levam à renovação nossa. Mas continuemos. Emmanuel relata ainda em Paulo Estevão a respeito da vida de Maria de Nazaré. Relata que Paulo, apesar de muito trabalho, visitava com muito carinho e dela ouviu, emocionado, reminiscências do nascimento e vida de Jesus. Paulo desejava escrever um evangelho baseado em lembranças de Maria, e ela acolheu com muito carinho. E lembramos que, em viagem a Jerusalém, para ajudar no fortalecimento da igreja, nesse momento liderada por Pedro, Paulo, mais tarde, com a intenção do evangelho, de escrever o evangelho, com as reminiscências de Maria, Paulo pediu a Lucas que escrevesse suas lembranças e as entrevistas com Maria. Emmanuel, neste capítulo 67,
parece fazer-nos uma pergunta nesse texto. Qual é o seu processo de observação? Seguir sempre as mesmas regras? Empregar as palavras como se a construção fosse em pedra, terra e cal? Dura, insensível, assim também são as nossas palavras? O que pensamos disso? Como é que nós observamos? E Emmanuel lembra que o progresso nas técnicas de ciência e na indústria é inegável, mas que no sentimento as alterações são profundas, com muito cuidado, e em países realmente educados, onde ninguém está satisfeito com a escravidão do semelhante, ninguém é inocentado quando tira a vida do próximo, ninguém aplaude a crueldade deliberadamente, como antigamente. Assim, ao dizer, Emmanuel é esperançoso que o ideal da humanidade se eleve através do coração, da sensibilidade, e não unicamente da inteligência e do trabalho, das habilidades. Fala-nos de renovação interna, a escada de progresso, tantas vezes comentada pelos nossos benfeitores. E finaliza: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Os benfeitores espirituais já nos dizem várias vezes que não temos ideia do que seja a música do plano maior. Temos uma pequena ideia com esses compositores, como Bach, que agora ouvimos, que ouviam, médiuns que ouviam as melodias e traziam para nós com os nossos pobres instrumentos. É assim, Senhor Jesus, que nós comparamos os sentimentos dos homens nesse momento com sentimentos que são desenvolvidos pelos espíritos já iluminados. Que nós tenhamos, Senhor, sempre a concepção de que nós alcançaremos em algum momento, pelos séculos, alcançaremos também a tranquilidade, a serenidade e a beleza no plano que acolhe os espíritos que já encontraram no ensinamento de Jesus o roteiro das suas vidas. Que nós fiquemos assim, Senhor, agradecidos por tudo quanto recebemos, enviamos aos nossos companheiros, enviamos as nossas vibrações de amor e serenidade. Que os mentores possam sempre nos apoiar na construção que queremos realizar em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.